Bem-vindo ao DWBRcast. Estamos aqui em choque. É gostosuras ou gostosuras nesse Halloween? Exatamente. Certo? Que a gente veio falar o quê? O que aconteceu aí? O que aconteceu? Que estreou a 13ª temporada de Doctor Who. Que estreia, hein? Flux. O fluxo veio, tá levando a gente no fluxo mesmo da empolgação aí. Pra caralho. Maluco, a gente acabou de gravar aí esse podcast, ele foi gravado ao vivo. Todos os podcasts da temporada, inclusive, fica a dica pra vocês. Isso. Vão ser gravados ao vivo aí no Twitter Spaces, pra todo mundo que tá ali no fogo ainda, que acabou de sair desse episódio, poder comemorar com a gente. Porque foi muito bom assistir e revisar Halloween Apocalypse. Foi maravilhoso. Uma baita... Um baita começo de temporada. Uma baita introdução. As palavras não estão nem concatenando na minha cabeça direita. As palavras me faltam, menino. Estou muito feliz. Não quero adentrar muito em detalhes, porque a gente falou bastante nesse podcast. Sim, a gente falou com vários detalhes, né? Mas assim... Vários aspectos do episódio. Foi bem gostoso. Teve a participação aí da galera também. Foi bom demais. E que surpresa boa. Depois boa demais. 10 meses de espera, uma temporada novinha em folha. Pra gente revisar, pra gente aproveitar, pra gente saborear. Sim. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer justamente isso. Isso, vamos passar a peteca aí pro Fred e pra Thaís de alguns minutinhos no passado, quem tá gravando essa abertura depois. E aí vocês vão poder ver aí na íntegra como foi esse nosso podcast, as nossas impressões. Sim. Sobre o Apocalipse do Dia do Saci, aí que foi esse começo de temporada, 13ª temporada de Doctor Who, o Canto dos Cisnes aí de Chris Chibnall e Jodie Whittaker. É isso aí, certo? gente, vamos lá. É isso, daqui a pouco a gente tá voltando aí. Chegamos finalmente aí no tão aguardado dia. Eu sou um cara, eu não sei você, na verdade eu sei você, mas eu sou um cara que eu amo várias datas, e duas datas em especial no ano. Uma delas é o Natal, eu sou um grande fã do Natal, e a outra é uma data que a gente não comemora por aqui, infelizmente, que é o Halloween, o Dia do Saci. Ultimamente tem comemorado mais, com mais frequência. Mas qual foi a última vez que você se fantasiou e foi pra rua pegar doce? A resposta é nunca. Então não é tão comemorado aqui, mas... Esse ano, diferente de outros anos aí para Doctor Who, foi um dia mais do que especial. Por quê? Porque a gente teve a estreia do tão aguardado aí, The Halloween Apocalypse, né? Que é o começo dessa nova fase de Doctor Who aí, que é inclusive tem esse subtítulo, né? Doctor Who Flux. Exatamente, depois de um longo e tenebroso inverno, primavera, verão, outono, aí depois de novo, né? De novo, né? Pois é, cara. Chegamos aí nessa estreia dessa 13ª temporada, Sim. Que terá apenas 6 episódios, Sim. chamado de Flux, e que finalmente tá estreando, né? Que, demorou muito. Que inclusive isso é já uma coisa, já se comentar aí sobre essa temporada, que na abertura ela é diferentinha, ela tem o Flux, tem o provando ali. Provando aí que ela faz parte, né? O nome da temporada é esse, não o nome dos episódios, a gente já sabia os nomes dos episódios, a gente já tem, acho que até o segundo, né? Que é o The War terceiro. of the Sontarans. Enfim, a gente sabe aí os episódios, só o segundo, né? Só o segundo. A gente sabe os episódios que estão pra vir aí, cada um vai ter o seu nominho. E aí chegamos, o primeiro capítulo 1, eu achei uma coisa assim bacana. Capítulo 1. A gente é de uma época que a gente não tinha muito como escolher o que assistia, né? A gente assistia o que tava passando na TV. E uma coisa que a gente assistia muito eram justamente as novelas. Sim. Né? E nas novelas era assim, tipo, você perdia um capítulo, aí você tinha que se atualizar com o capítulo. Você chegava, ou se comprava aquelas revistas, ou você falava com os seus familiares, né? Revista Minha Novela. Você viu o capítulo de ontem? Capítulo é uma coisa muito... Só tem livro ou novela pra mim. Série geralmente chama de episódio, né? Mas... Isso mesmo. Nessa temporada, nessa series de Doctor Who, a gente tem aí ela dividida por capítulos. Eu acho isso muito legal, porque realmente dá um feeling de novela mesmo, até porque é mais ou menos assim que essa temporada tá se vendendo, né? Um grande arco, a gente vê que ela começa... né? Ela começa no meio de uma história, já, que a gente vai inclusive entrar nesse detalhe. A história está semi-andada. Semi-andada com o lance do carvanista, né? Não dos carvanistas, não, do carvanista. Do carvanista. E aí, ela quando termina, ela não termina. Ela é só uma vírgula, ela não é um ponto. Pois é, porque o que acontece, né? Se vocês estiveram acompanhando aí os nossos conteúdos das últimas semanas, o Chris Chibnall tinha falado, sim, que é como se fosse uma história dividida em 6 partes. A Jodie também chegou a mencionar isso. Então, na verdade, a gente só vê um pedacinho de toda a história do Flux. Aí você vê como o mundo ele é tanto ele não é flat,
que ele gira, ele roda. Bom, porque há uns anos atrás, ele bota umas décadas aí, que o Steven tava falando que não, porque não gosta de Travel Time Lord, que é história contínua, né? E agora ele fez isso. Cínico. Um vídeo... Finge que nem falou nada. Um vídeo histórico, né? Ele era jovem. Pois é, mas tudo Você não mudou, pode julgar as pessoas pelo que elas disseram quando eram muito jovens e não estavam no comando da série. Isso é um ótimo ponto. Realmente você não pode julgar pessoas por atos tão passados assim. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, né? Bota tempo nisso. E é bom você falar isso, porque realmente tudo muda, né? A gente tem aí essa temporada que tá com esse feeling diferente, né? Porque é estranho falar isso, né? Porque quando a gente teve a primeira temporada da Jory, ela tinha esse lance de ser serializada. Aí o pessoal reclamou. Não, eles não teve serializada. Aliás, ela foi episódica. E depois, as pessoas reclamaram. Aí depois foi serializada demais. Agora ela é serializada, mas tá diferente, né? Realmente tudo mudou. É porque existem vários níveis de serializado. No caso do Flux, ele é realmente uma história só, contada em 6 partes. Então ela é muito mais contínua do que as temporadas anteriores. Sim, e você vê que as coisas mudaram tanto que até a gente se mudou, né? Que a gente falou assim, a gente acordou um dia, Isso, inclusive, entra aí nas coisas, vocês estão vendo aí, escutando, na verdade, né? A edição 241 do nosso podcast regular, né? A gente tem outras edições no meio, mas a rigor são 241 edições aí comuns da BRCast, né? Correntes. E a gente já passou por vários setups e dessa vez foi a que a gente mudou mais, assim, mudamos real. A gente falou que a gente mudou de casa. Vai começar a temporada nova, vamos mudar, eu queria mudar o microfone, eu mudei um pouquinho mais, mudei de casa. Né? Mentira! Não foi esse o motivo pelo qual nós nos mudamos. Mas a gente se mudou, e aí por conta disso, talvez vocês... Eu peço compreensão, talvez vocês possam estar ouvindo o som levemente ecoado, porque eu tô num quarto que tá meio vazio ainda. Pode ter algumas diferenças, o ambiente é diferente, sim. A parte técnica também é diferente. Temos um microfone novo aqui, né? Então, assim, tudo é diferente. Não, o microfone tudo novo. Tudo novo, tudo mudou. O microfone é maravilhoso, o quarto, só que como ele tá vazio, né? Acabou que ele dá sequinho, mas a pós-produção resolve isso aí. No caso, o Fred do futuro resolve isso aí. Exatamente. Daqui de mais horas, né? E falando em coisas novas, temos um elemento novo nessa tarde. Só um? Que é o Companion Dan Lewis. Ah, um elemento, né? Ele é um elemento. Sim, temos o Dan. Novinho em folha. Tchau, Graham. Tchau, Ryan. Oi, Dan. É verdade. Eu vou te falar, eu gostei dele, cara. Gostei. Eu não consigo definir o Dan. Ele é um official Scouse. Ele é um Scouse é a galera que nasce... Um verdadeiro liverpooliano. Liverpooliano. Boa, muito... Liverpoolian, né? Parece nome de raça, de planeta. Caraca. Mas eu vou te falar, eu não consigo definir o Dan de um outro jeito que não... A nice guy. Tipo, ele é um cara legal. Cara bom. Acabou. Cara do bem. É assim, do bem. O cara do bem. Você pode definir vários companions de vários jeitos. Por exemplo, sei lá, pode definir que... Não sei, deixa eu pegar alguém que é muito esforçado. Um companion que é muito esforçado. Não sei. Marta, talvez. Sei lá, a Marta é inteligente. Pronto, a Marta é uma companion inteligente. A Donna é uma companion engraçada. O Dan é isso. Ele é um companion... do good bem. Guy. Ele é good nature. Você vê que boa. Quando a gente é apresentado pra ele ali, ele quer ajudar as pessoas. Ele tá fazendo ele tá pagando de guia de museu. Exato. E ele nem trabalha no museu. Ele nem tudo trabalha bem que lá. ele tá ali meio que tentando dar uma impressionada da menina ali, né? Como é o nome dela mesmo? Diane. Diane. Isso. Lembra da princesa. É verdade. Mas a princesa é Diana. Diane. É próximo. Diana, enfim. No ponto Diane. E isso é muito legal também, porque isso entra nos aspectos da era Chibnall como um todo, que é o lance de ser uma série mais inclusiva e tal. A gente tem essa personagem. Sim. Ela não tem até metade do braço, né? Parte da frente. Um dos braços. E é óbvio que a atriz também não tem, né? Não Sim. é CGI. É não realmente é CGI. uma pessoa que tem essa condição. Isso mesmo. Enfim, é bem legal isso. É complicado a gente falar, tipo, dar uma impressão final sobre ela ou sobre o dance e tudo, porque é só tudo muito rápido. A gente viu 1/6 da história só. E isso se estende a todos os outros personagens. Sim, de fato. Porque esse primeiro episódio, o Chibnall falou numa entrevista e cabe muito bem o que ele falou. Esse episódio tem cara de finale. Porque ele é tão grandioso. E assim, você vê só um glimpse. Você tem uma mini introdução pra cada personagemzinho que apareceu. Então a gente tem a Claire, a gente tem o Carvanista, a gente tem os Ravagers, mas a gente viu só a superfície. Engraçado. Até do Dan. Sim. Tá tudo muito prematuro. É engraçado você falar sobre isso, porque eu senti, e não entendam isso de uma forma pejorativa, não é.
muita informação, cara. Muita informação. É que parece que eu tô reclamando. Eu não tô. Eu tô falando, tipo, de uma forma boa. Muita informação. Não, por exemplo, forma super positiva. O que a gente sabe que vai ter nessa temporada? E aí a gente entra naquele lance de... O que já tinha sido revelado. Talvez a gente tenha até coisa que a gente não tava esperando. Que, na verdade, eu espero que tenha coisa que a gente não tá esperando, né? Com certeza. Por exemplo, a gente sabia que ia aparecer os carvanistas, o carvanista, né? O que carvanista. É o Chewbacca aí, o Chewbacca, genérico, né? Deu até rolou um mind trick ali, vamos falar nisso, né? A gente tem ali o carvanista, a gente sabia que ia ter aquela raça... inclusive diabólica, aquele bicho lá com aquela cara de caveira lá. Que são os Ravagers. Os Ravagers são os personagens, os vilões principais dessa temporada. Gente nova, né? A gente sabia que ia ter Sontaran aparecendo, a gente sabia que ia ter o Impie aparecendo. Eu só não estava esperando todos aparecerem no mesmo episódio. No mesmo episódio. Aí, o menino Vinder também. Pois é. Então, assim, ele já foi introduzindo, falando mais ou menos assim, ó... Vai ter isso. Estão todos aqui. Exatamente. Parece que ele pegou assim o baralho, tirou da caixa, jogou na mesa e falou, ó, as cartas estão aí, monta o castelo de carta de vocês. Né? E na verdade eu gostei muito, eu gostei do ritmo desse episódio. Embora tenha tudo sido revelado assim, tipo, apareceram milhões de personagens, mas não foi de uma forma bagunçada, como o Moffat fazia, inclusive, porque a dinâmica desse episódio me lembrou um pouco a Era Moffat. Só que o Moffat, ele jogava as coisas, ele pegava também o baralho, só que parece que ele jogava... Jogava na sua cara, né? É isso, tipo... É engraçado, eu não senti isso não, mas eu senti bem, um pouco, eu falei, pô, tá com um ritmo bem gostoso, tem cheiro de Era Moffat, só que tá mais organizado. Entendi. Que a Era Moffat, às vezes, era tipo assim, o que tá acontecendo? Engraçado. E neste episódio, eu não me senti tão perdida, o que é muito gostoso. Sim. Engraçado uma sensação boa. Você fala da Era Moffat, né? Porque a gente tem um elemento aí da temporada dele, da era dele, que é justamente os Weeping Angels, né? Que é a criação dele aí. O Weeping é a criação dele, né? É isso mesmo, a criação dele apareceu na era do Russell, mas é dele. Russell, mas é a criação do Moffat. E foi muito... A gente sabia que eles iam aparecer, né? Só que a gente teve os Weeping Angels sendo introduzidos nessa temporada com uma personagem que a gente não sabia que ia ter. Que era aquela menina lá do cabelinho que... A Claire. A Claire, que é a cara... O pessoal que acompanha o Universo Expandido deve ter sentido isso também. Ela é a cara da Lisa Bowerman, né? Que da Bernice Summerfield. É muito parecido. Podia ser irmã, filha, sei lá, é muito igual, mas enfim. Elas se parecem. Essa atriz já tinha aparecido nas imagens de divulgação, mas a gente não fazia ideia do que ela era e com quem ela tinha contato ou não. E ela é apresentada de um jeito que eu gosto muito das coisas do Dr. Who, que é assim... Ela já é minha favoritinha, cara. Ela é muito legal mesmo. Ela brota do nada e aí, doutora, tudo bem? E não te conheço, mas você vai conhecer. Eu peguei o caminho mais comprido. E nessa hora, e aí todos os créditos vão pra mente brilhante aí de Thaís Alves Pavão, que ela falou... Ela falou, putz, são os Weeping Angels. Eu não tinha processado isso, eu tinha pensado assim, sei lá, no mínimo a doutora vai conhecer ela no futuro. Largou ela em outro lugar. A doutora vai conhecer ela no futuro, e aí quando foi devolver ela, devolveu no passado, e ela teve que pegar o caminho, long way, né? O caminho longo. Mas não, porque tinha razão, eram os Weeping Angels, até que se prova o contrário, eram os Weeping Angels mesmo, tanto que quando ela vê, logo depois da cena dela, ela é perseguida. É perseguida, né? Ela é perseguida por um Weeping Angel. Ela encontra um Weeping Angel e ela fica naquela de, meu Deus, aí ela fica com medo, né? Toda vez que ela baixa a cabeça, o bicho vai chegando perto. Detalhe, ela já sabe que ela não pode piscar, então ela já teve algum encontro. É isso. Ela já conhece. Entende do Weeping Angel. Isso. Exato. E é muito gostoso a sensação, né? Porque a gente tá no ponto de vista da doutora e da Yas, e de repente chega uma pessoa e fala, doutora! Aí a doutora assim... Te conheço? Ela, ainda não, mas você vai me conhecer. Cara, que é River Song de tudo de novo, assim, sabe? Uma sensação gostosa. Eu não digo nem River Song, tipo, por exemplo, sabe quem me lembra? É uma sensação muito boa. É o clima Mel. A Mel foi apresentada assim, lembra? Isso também. A gente tem ali, justamente aonde em Trials of Time Lord, que a gente conhece. O Tibi não tá aprendendo. A gente tem a Perry saindo ali abruptamente, aí quando no outro episódio que entra, nos outros episódios, tem a Mel. E aí, quem é a Mel? A Mel é uma companheira do futuro e ela já tá ali, é uma confusão pra entender. Conhece o doutor, é muito legal. Mas sim, é esse clima Mel River Song, de conhecer depois, conhecer antes. Tem vários companheiros, personagens menores que são assim. Mas sobre esse lance de conhecer antes, só antes de você falar isso aí, voltando pro começo do episódio, né, como a gente tinha falado, ele começa andado já. Isso. E, de novo, isso também não é uma coisa ruim. Eu gosto quando a série brinca com isso. Não é nada ruim, é excelente. Porque ela faz aquele negócio que eu sempre gosto de chamar de o espaço do universo expandido. Porque, por exemplo, o que a gente sabe gaps. até então? E esse eu vou te falar que não é uns gaps, é tipo toda a franquia da Gap do planeta, né? É um canyon. Porque assim, tipo, a gente tem a saída de Gran e Ryan ali na última temporada,
a gente tem esse vácuo gigante de coisa da série, e aqui a gente sabe que ela tá viajando com a Yas, beleza. Mas a gente começa numa história que, tipo, elas já estão há muito tempo viajando, porque a doutora fala isso depois, né? Porque a Yas, ela tá nessa fixação de querer saber o segredo da doutora, né? E aí faz tempo. E a doutora fala, pô, mas eu já não, depois que eles saíram, tem um tempão, eu já te levei pra um monte de lugar. Ela fala isso, for many places, um negócio assim. Então, assim, tá bem claro pra mim que elas estão viajando há muito tempo. A gente não viu isso na série. Cabe aí, justamente, a Titan Comics e também a Big Finish um dia, quem sabe, livros também. Revelarem essas aventuras pra gente. Claro, com certeza. Contos, enfim, livros e seja o que for, Me dá mais material da Jory porque ela vai sair, né? Então eu quero mais coisa dela. Lembrar, quanto tempo será que a Big Finish demora pra pescar essa mulher, né? Vai demorar que nem o Capaldi, tá? O Capaldi, ainda. Eu tô esperando, viu? Mas até não tem viu, ordem, Nicholas Briggs? Tô esperando o Capaldi entrar na Big Finish. Vocês já cooptaram o Eccleston. Mas voltando ao... É verdade! Mas voltando aí ao episódio, né? Eu só queria fazer uma clarificação sobre a Claire. A Claire que é... Eu gostei muito dela, principalmente pelo fato dela não ser uma pessoa tão jovem. Ela deve ter seus 30, quase 40, Você gostou dela porque ela tá mais perto da gente, né? Com certeza. E eu tenho uma esperança, assim, bem aqui no fundo dos meus corações. Olha aí. Que ela possa ser já, ó, uma nova companion. A gente acabou de da era Neil Davis. Me deixa, eu gostei dela, Eu tô gente. sentindo um cheirinho de Shona all over again. Você vai ser apaixonado. Claire pra companion. Eu sabia que ia ter isso. Mas ela... Realmente, assim, de novo, e isso tá sendo um mérito dessa temporada. A gente reclamou disso já na Era Tibnon em outros podcasts, né? E anos a fio já. Sim. Que o Tibnon ele tinha alguns problemas de fazer a gente se importar com os personagens, tanto que a Yas é subdesenvolvida, enfim, todas as coisas que a gente reclama, né? Que todo mundo reclama. Esse episódio, ele deu vários personagens pra gente que eu já me importo. Por exemplo, com certeza. Tudo bem que eu já tô pendendo a gostar do Dan, porque a gente sabe que ele vai ficar ali um tempo. Então, mas a introdução dele foi ótima. Eu já me importo com o Dan. Eu já me importo com a Dan. Claire. Eu já me importo com o Carvanista. Na verdade, você tá falando aí que você queria a Claire pra Companion, não é que eu seja contra isso, mas eu queria o Carvanista pra Companion. Porque ele é um alien, né? Exato, porque a gente tá pedindo, BBC. Que a gente sempre pede, para de dar Companion contemporâneo, humano, dá uma coisa diferente, porque tem um universo inteiro. Ó, vamos pegar aí de exemplo, a outra franquia que a gente gosta bastante, a gente consumiu ultimamente muito, Jornada nas Estrelas. Você nunca tem um crew inteiro só com humanos. Assim, claro que não. Você puxa até que na Original né? Series todo mundo parece humano, né? Mas a gente tem um vulcano. Isso. Né? Na nova geração você tem Klingon, você tem... Enfim, você vai ver várias raças Você tem um Android, você vai ver várias raças ao longo, né? Uhum. E em Doctor Who acaba que a gente fica sempre nessa mesma marcha de humano... Senhor do Tempo, né? O Doutor não conta nessa regra, mas os Companions humano, humano, humano. Aí raramente aí tem um cachorro robô. Aí raramente aí uma outra Senhora do Tempo. Mas assim... A rigor é sempre humano, 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 humano. E aí cansa um pouco. A beleza. Quando a gente é introduzido ao Carvanista, parece que ele é um vilão. A gente não tem muito background dele, a gente não sabe o que tá rolando, né? E aí fica aquele corre pra cá, corre pra lá, estão fugindo do Carvanista, hora a gente tá atrás dele, hora a gente tá fugindo dele. E ele tem um visual maneiro, né? Porque quando a gente vê no comecinho... Demais. Ele não tem aquela cara de cachorro ainda, ele tá com um capacete, uma máscara, a gente não consegue ver. Legal. E aí quando ele quando ele acaba encontrando o Dan ali, que o Dan tem aquele lance ali com a menina, quase namoradinha dele, ele vai pra casa, aí a gente começa a conhecer um pouco mais do personagem, isso é aquele lance que a gente fala de construção de personagem bem feita. Muito bem feito. Que em poucos minutos de episódio, a gente, pelo imagético ali, pelo cenário e pelo jeito dele, a gente vê que ele é um cara muito simples. Porque, por exemplo, a casa dele é toda arrebentada, faltando... tá sem reboco pela parede. Ele tá sem comida em casa, não mas tem mesmo nada assim... na geladeira. Na despensa tem uns fiapos de macarrão. Os fiapos de macarrão que tá lá 6 meses já. Jogado. E aí você vê que mesmo assim, ele tem um docinho ali pra dar pras crianças que vão pedir trick or treat, porque é Halloween. Ele tava trabalhando no Food Bank ali, provavelmente como voluntário, ajudando a dar comida pras pessoas. Quer dizer, ele é um cara muito legal. Pois é. E isso é uma construção de personagem muito bacana, eu gostei demais. Pois é, e aí a gente vai ver que ele vai ser encontrado pelo Carvanista do nada, não tem explicação. E aí, enfim, o Carvanista rapta ele e miniaturaliza a casa dele, isso é bem engraçado. Mestre!
Isso, olha isso aí. Isso na hora que a gente vê, né? Porque o primeiro episódio da temporada anterior também teve uma miniaturização, né? A gente tá esse vai e volta no episódio, porque como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é meio difícil de colocar no raciocínio. Vamos focar cada Mas coisinha. tipo, o carvanista rapta ele, e depois que a doutora chega na casa ali do Dan, porque eles estão rastreando o carvanista, eles acham a microcasinha, né? Que, na verdade, ela entra, elas acionam um treco que miniaturiza a casa, que é a armadilha que o carvanista deixa, né? Mas antes dela ir ali de encontro onde está o carvanista, ela é interceptada por esse vilão misterioso que a gente não sabe de onde veio, quem é. A gente sabe que ele é do primórdio ele tá preso desde os primórdios dos tempos. Exato. Que é esse bicho diabólico novo aí com cristais na cara. E o muito legal é que, por exemplo, a doutora tá ali interagindo normalmente com as pessoas e de repente vem na mente dela cara, ele consegue comunicar com ela telepaticamente e ele pode estar em outro canto do universo, ele consegue falar com ela. É muito louco. Eu gostei muito do efeito visual. Sim. Na cabeça dela. Também e aí ele conversando, né, com ela, aquela coisa meio nebulosas e espaço, né? Sim. Assim. Etéreo, né? De verdade, tá muito bonito. Tá muito bonito. Sim, a temporada está muito bonita. Sim, ele consegue ser belo e diabólico ao mesmo tempo, né? Porque até a introdução dele, né? Você vê que tem aqueles dois... São duas soldadas... As soldadas do Mass Effect. Saída diretamente de Mass Effect, né? Estão ali indo encontrar ele e ele... Uma delas fala, que parece ser a mais velha, né? A mais experiente. Fala assim, ó... Não conversa com ele, não dá papo, não olha direto nos olhos, fica longe. Porque esse bicho, ele tá aí preso mal. Tá preso desde os primórdios dos tempos, ninguém sabe, ninguém viu, ele tá aí desde sempre. E aí, ela mesmo que fala isso, ela cai na lábia do cara. Quando ele começa a falar, ele vaporiza ela com as palavras. Que loucura. Aí ele absorve, parece que a essência dela. E você vê que até os features faciais, né? Como é que é o nome disso em português? Pra não falar expressões. As expressões faciais dela, ali os detalhes do rosto, vão pro rosto dele. Né? Cara. E aí ele fica mais poderoso, ele vai e aí pulveriza a outra menina também, coitada, red shirt pra caramba, né? Vai ali só pra morrer. E aí você vê que ele sai, ele já manda mensagem pra doutora, já dando essa estigada do gostosuras ou travessuras, né? Gostosuras ou travessuras. E não, estranhamente, a doutora vai estacionar à tarde justamente no Halloween de 2021. Isso. Quer dizer, acredito ser 2021. Não, sim, com certeza sim. Outra coisinha que aconteceu ainda no começo do episódio, a gente não citou, e também porque foi muito de leve. É um elemento que apareceu assim, no começo do episódio, no finalzinho do episódio, e não foi explorado. Tenho certeza que vai ser explorado com mais profundidade detalhes. Aí pra frente, que é a aparição do Joseph Williamson. Sim, super rápido. Que é um personagem histórico de Liverpool. A gente tá ali em Liverpool, 1820, aparece, né? Lembra que a gente comentou que o Tibnall, o David, ele gosta de escrever famílias, e o Tibnall, ele gosta de escrever sobre cidades, sobre locais, né? Então, na era ali que era Graham, Ryan e Yas, era tudo sobre Sheffield, né? A Sonic é feita de aço de Sheffield. E agora... O Dalek de Sheffield. Agora tudo é sobre Liverpool. Tudo é Liverpool. Inclusive, cadê os Beatles, né? Cadê os Beatles? Tô esperando, né? Porque teve referência... Tem, né? Liverpool futebol. Tem o futebol. Eu não entendo nada de futebol, mas nem tem o Liverpool Futebol Clube, do tipo. Ou qualquer coisa assim. E quando a doutora sai ali em Liverpool, ela sente o ar, né? Ela fala, cheira, sei lá. Ela fala, olha, Liverpool, eu vi eles jogando não sei quantas vezes contra o time tal. Ela comenta de alguns jogadores. Eu não vou fingir que eu entendo. Eu não sei quem gosta de futebol. Comenta aí com a gente depois. Enfim, ela fala sobre futebol e sobre Liverpool. Agora, cadê a música de Liverpool? Pois é. Cadê os meninos de Liverpool? Os meninos. Cadê qual o clube lá que eles tocam? Caverna? Cavern Club, Tavern Club. É isso, esse negócio. Cadê? Deve estar lá. Tem que estar. Eventualmente aparece. Tem que aparecer. E, enfim, aparece o Joseph Williamson, né, gente? Que é um personagem histórico de Liverpool, por quê? Realmente ele cavou todos aqueles túneis ao longo de Liverpool. Ele era um filantropo da época dele. Tinha muito desemprego. E ele dava emprego pros caras, pra eles fazerem coisas... Ele era um benfeitor, um benefactor. Isso, um benfeitor. Sim. E ele dava uns empregos nada a ver pros caras, só pra eles terem emprego. E ele também construiu grande parte das casas de Liverpool. Talvez inclua até as casas onde o Dan mora, né? Lá as casas tudo velhas. E corre a lenda de que ele era meio excêntrico, meio malucão. Meio louco. Bem Doctor Who material, né? Eu pesquisei sobre ele... E eu fiquei um pouquinho decepcionada que não apareceu mais. Eu quero ver mais dele. Eu quero ver mais do Williamson. Mas eu não fiquei decepcionado com nada que apareceu pouco nesse episódio, porque claramente é só o começo. É uma história longa, né? Tem aqui, mais 5 episódios. Isso aqui é só, tipo, ali ele só abriu a janela pra gente ver o que tem dentro. A gente não tá vendo tudo ainda, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem ali a sua favoritinha ali, a Claire, aparecendo, e ela é
enfim, o Whip vai encostar nela e ela vai parar de novo no passado, coitada. Isso. A gente não sabe em qual passado. Mas tudo leva a crer que ela pode ter parado justamente no passado desse cara, né? Nessa época. Sim. Assim, pode ser que não, porque o que acontece? A cena que mostra ela indo... É possível, mas não dá pra saber. Lá no final do episódio, quando mostra ela parando no passado, né? A gente tem ela aparecendo no passado e logo depois a cena do cara. Elas podem muito bem não estar conectadas, mas como a gente sabe que ela foi parar em um passado, muito bem poderia ser esse, né? Exato. Pra ter alguma... Mas enfim, pode não ser também. Exatamente. E outro Perguntem personagem... pra gente daqui a algumas semanas. Isso. E outro personagem que também não achei que ia aparecer agora, mas fiquei feliz. O Vinder? O Vinder. O menino verme cinzento lá? É, exatamente. Ele tá lá no Thrones. Observation Outpost Rose. Sim, pode crer. Ainda bem que você falou sobre isso, que eu lembrei de uma outra coisa. A gente tem referências claríssimas ali. Clara ou não, Rose? Não. Referências bright as the sunlight. Né? Ao sétimo doutor, logo que o episódio começa, que a gente vê que elas estão, a Yas e a doutora estão presas naquela barra ali do carvanista, e aí elas fazem as coisas maluquices do Dr. Who e elas conseguem pular e usam pra fugir, né, a barra. Isso. E aí a doutora tá algemada, ela fala, eu tenho como desativar por voz. Aí ela fala, tipo... Release, né? Tipo, solte as coisas. E ela começa a falar e não abre. Release, e nada. Ela não abre, ela fala, às vezes quando eu programei isso aqui, eu tava com sotaque escocês. Então a gente sabe que ela só pode ter programado isso em dois momentos. Ou como 12º doutor, ou como 7º. Exatamente. Se foi como 7º... limitando o sotaquinho bonitinha. Agora, e falando em 7º, que era onde eu queria chegar, logo que começa ali, a Yas tá brigando com ela, falando, pô, você tinha que encrencar com os caras. Ela fala, não, mas foi só um pouquinho de Nitronov, não sei o quê. O Nitronov, pra quem não sabe... Maravilhosa! Era ali a coisa, o apetrecho criado e muito usado... A arma de escolha. Da nossa querida Ace McShane, né, cara? Que inclusive, como o próprio doutor falava, ei, você lembra daquele Nitronov que eu falei pra você não trazer? Ah, lembro, usa ele agora. Ele podia vir bem a calhar neste momento, pois na é, verdade. Pois é. Então, pra mim, foram duas referências ao 7º, não sei você... Eu acho que foi muito próximo pra não ser referência, assim. Com certeza. Mas sim, a gente tem a Estação Rose. Eu não acho que a escolha do nome Rose seja à toa. Ainda mais sabendo Com certeza não. que a gente vai ter a RTD voltando logo mais. A gente não sabe se o time já tá dando um ganchinho pra ele trabalhar. Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz que teve essa... Pode ser nada também. Não, pode ser nada. E é uma micro-referência. Fora ter aquele lance, a gente vê padrão onde não tem. Mas, caraca... De todos os nomes no planeta, tinha que usar esse? Pois é, né? E a gente vê aí o Vinder, né? O Verme Cinzento aí de Game of Thrones. Tadinho, eu não lembro o nome do ator, desculpa. Mas pra mim ele é o Verme Cinzento. É um ótimo ator, também inclusive. Não lembro o nome do ator, mas ele é muito gente boa. Amigo nosso. E ele tá nessa base espacial, esse satélite... É uma nave. Um lugar no espaço. Ele foi designado, ele é um comandante, ele tá ali cuidando dessa microestação. E tá tudo bem, o trabalho dele é ficar cuidando. E de repente ele sente o fluxo. Tava no fluxo. Avistei a desgraça no grau e comeu tudo. E aí, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que ele quer? Vou embora com o meu escape pod. Então ele sai dessa estação, ele pega uma cápsula de escape, né? De fuga. Cápsula de fuga. Módulo de fuga. Um módulo de fuga. Sim. E pra onde ele vai? Não sabemos. O Vinder só aparece em duas cenas. É apresentado e ele foge. A gente não sabe pra onde, não sabe como, não sabe pra quem é isso, mas foi legal ele aparecer. Eu curti dele ter aparecido nesse episódio. Também me pegou de surpresa. Eu pensei que ele ia aparecer só no episódio dele. Também. Mas enfim, assim, várias coisas. Lembra que eu falei que é muita coisa sendo apresentada? Pois é, até pra gente concatenar esses pensamentos é meio complicado. Então, o que a gente já teve até agora, só pra ajeitar? A gente teve a doutora ali, né, foge do negócio do Carvanista, o Carvanista pega o Dan, ela recebe ali a mensagem do capeta lá, e aí tem um lance bem sinistro acontecendo da tarde que eu interpretei isso como a tarde sangrando. Pode não... Às vezes não é isso, mas... Tipo, elas estão... A tarde está bizarra. Tipo, as dimensões de dentro estão ficando meio estranhas. A porta tá cada hora num lugar. Ela tá expurgando uma secreção ali do Aipim. O Aipim fica vermelho. O Aipim vermelho, martelinho de ouro. A gente tem a volta do martelinho de ouro ali que especialmente o nono e o 10º, eles usavam bastante aquele... É que nem um martelo, é tipo um melotzinho, né? Uma marretinha com borracha em volta pra dar umas porradas na tarde, pra ela funcionar no Pegar arranque, no né? truck. Pegar no tranco. E aí você vê que ela usa isso bastante nesse episódio, inclusive, na hora que depois que ela descobre sobre o lance do fluxo com o carvanista, né? Ela dá umas porradas na tarde pra abrir uma rachadura, né? Um buraco pro motor.
e soltar energia no que tá vindo, né? No tal do fluxo, pra não morrer ali, né? Que esse, aliás, é o grande cliffhanger do episódio, né? Sim. Ela soltando toda a energia da TARDIS pra tentar conter o fluxo que está iminente ali. Já tá pegando, já tá encostando, já relou. Já relou. Fluxo esse que ela nem sabia qual era o lance. Nossa, foi muito bom. Grande Vamos parte voltar, do episódio é bem focado ali no Carvanista. Tipo, claramente o Carvanista é um personagem muito importante de Fluxo. Que, inclusive, Carvanista não é o nome da raça. Carvanista é o nome dele. Qual é o nome da raça mesmo que eu esqueci? Então, é o Luparian. São os Luparianos. Luparianos. Luparian, né? Lupariano. Tudo bem. São a raça cachorro do espaço. Raça cachorro do espaço. Qual o grande lance? Até então a gente não tá entendendo qual é a ligação disso tudo. Por que ele sequestrou o Dan? Por que ele foi no Dan? Por que inclusive, voltando na cena que ele encontra o Dan, é muito legal porque ele tenta mandar um mind trick no Dan. E aí, eu sou um grande defensor de nem tudo é referência a tudo. E aí quando entrou as imagens de divulgação do Carvanista, todo mundo, é o Chewbacca, tem até qual é aquele meme português mesmo? Esqueci, onde eu lembro. Tem um meme português que é um bichinho cabeça de urso que fica falando besteira. É muito engraçado. Não conheço, Esqueci, mas enfim. não estou familiarizado. Porque é o Chewbacca, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, um bicho cabeludo como tantos outros. Tem isso em Star Trek também, tem isso em tudo que é franquia, pelo amor de Deus. Só que aí quando chega aqui, o desgraçado me tenta fazer um mind trick no Dan. Aí eu falei, porra, eles estão fazendo de propósito. Aí o Kirsten não foi longe demais. Nem a Pablo. Pois é, aí eu fiquei pensando, inclusive, olha aí, pra dar uma datada no episódio aqui do nosso podcast, a gente tá gravando no dia 31/10, no Halloween. No Halloween. Ontem, Pablo Vittar, não tem nada a ver com o episódio disso, só que eu lembrei. Ela fez um ensaio na pegada de Carrie Estranha. Maravilhoso, incrível. Cara. Eu pensei que era de Carrie Estranha. It's art. It's art, pois é. Isso não tem nada a ver com Doctor Who, mas não. Enfim, é algo legal que aconteceu aí no Halloween 2021. Com certeza. Pra você que tá ouvindo isso no futuro, isso aqui é uma máquina do tempo também. É pra você saber de eventos. Exatamente. Pois é. E aí, enfim, a gente vê que ele rapta o Dan ali, depois a doutora vai na casa ali, aí ela encolhe e eles vão no encalço do Carvanista. Inclusive, amei o design da nave dele. Sim, a nave dele é muito maneira. Por fora e por dentro. Sim, por fora ela é linda, por dentro ela é até meio... Eu não tenho uma palavra... Não é tribal, não é essa palavra, mas ela... Você entende quando eu falo assim? Ela... Até meio orgânica. Não é nem orgânica. Ela é uma mistura de um troço muito moderno, porque é uma nave... com, eu não sei, parece uma coisa meio de civilizações antigas. Tem as pontas. Eu gostei demais. Na pegada de coisas de Klingon, né? Tipo, mas enfim. E aí a gente tem ali a doutora indo, ela desativa tudo, ela bota um alumínio, um saco de batatinha no negócio, pra poder tancar aqui ali. É MacGyver. Aí ela faz a nave desligar as coisas de defesa e ela desliga as armas do Carvanista também. Ela se separa ali, que ela fala assim, seguinte, Yas, vai libertar esse tal desse Dan, que a gente, né, a casa dele a gente nunca nem viu. A gente não sabe quem é, mas ele sabe que ele tá envolvido em alguma coisa. Então vai ali, solta ele e eu vou falar com o Carvanista e resolver essa treta toda. Quando ela chega no Carvanista, ele vai com um machado pra cima dela e ela desliga esse machado. Machado esse que é igual o machado do Ranger Preto de Power Ranger, né? Que é um machado e uma arma. Eu sabia que você ia falar de Power Rangers nesse porque podcast. É a mesma coisa, porque ela desativa e vira... Ele não lembra que ele pode bater só com machado, né? Mas enfim. E eles ficam ali, ela fica discutindo com ele, né? Tipo, ela pergunta qual é a intenção e tal. Ela fala, por que assim, que tem... Eu quero saber duas coisas. Primeira coisa, qual o lance dos Luparians na Terra? Ela falou, a invasão lupariana acabou, para com essa palhaçada, porque a Terra tá sendo protegida, né, por mim. Porque ela e a Yas viram que tinham 7 bilhões de naves deles indo em direção à Terra. Então ela quer saber qual é. E a segunda coisa, me conta tudo o que você sabe sobre a divisão. E aí é outra coisa, e isso a gente, pelo menos até onde eu lembro, a memória pode estar falhando, a gente não tinha ideia que ia ter essa porra desse elemento de divisão na temporada, e aí, name drop, assim, tipo, plá, divisão. E aí você fica, que porra é essa? Eu não tava esperando isso, calma aí. Que tá acontecendo? Peraí, você falou de Fluxo, você falou de Revenue, você falou de Carvanista, mas você não falou desse troço. Eu não tava esperando, sabe? Foi surpresa, assim. E aí é isso, esse episódio ele vai jogando as coisas e a gente tem que ir montando o quebra-cabeça errado. A gente tem que montar o quebra-cabeça errado e montar certo no final dos seus episódios. Igual ela, aparecendo numa imagem de divulgação, ela montando um quebra-cabeça, e isso não aconteceu nesse episódio, mas sim, mas aí deve ser de algum outro episódio. Exatamente. Mas enfim, e aí a gente tem ele explicando pra ela, falou, não, peraí, mas não, o que você tá falando? Que tanto de invasão da minha raça aí que eu esqueci agora, acabei, Lupariano. Né? Lupariano. Que invasão de Lupariano? Não tem, Ela, não, mas tem 7 bilhões de naves em volta do planeta. Aí ele falou, sim, porque pra cada
humano na Terra, um Lupariano é designado para protegê-lo. Isso é a diretriz primal da nossa raça, da nossa espécie. Todo carvanista, todo Lupariano tem um humano a proteger. Aí ela fala, então é por isso que você tem que proteger o Dan, ele é especial. Ele fala, não é especial, eu não preciso gostar dele, eu tenho só que proteger ele. Isso. E aí ela mata do jeito mais inteligente possível, ela fala, óbvio, vocês são cachorros do espaço. O melhor amigo do homem. Nesse caso, da humanidade, né? Então, para cada ser humano, tem um Lupariano. Bonitinho. E eles meio que, pelo que dá a entender ali, eles só vão à ação, né, para proteger mesmo os humanos quando alguma treta muito forte tá estourando, que no caso é justamente o fluxo, que ele tá chegando e comendo tudo. Não, e aí ele fala assim, não, por causa do fluxo. Ela, fluxo? O que é isso? Ela tava meio fora. Nunca nem vi. Não, ela falou, tá meio fora, tá meio fora. Aí ele, como assim, miga? Você é louca? Tá vindo aí, já está acontecendo. As we speak, tá Sim. entendendo? E aí, isso gera uma das paradas mais legais desse episódio, porque como tem 7 bilhões de naves na Terra, meu Deus, cada nave se junta na estilo formação tortuga ali de coisa... Maravilhoso. Sabe de exército antigo, que juntava todos os escudos? Eu lembro das Shield Maidens também, em Vikings, né? Também, nessa Faz pegada. As naves, barreira. elas encapsulam a Terra para proteger. Ele fala, não, a minha nave, as nossas naves aguentam muita coisa e tal. E elas formam um escudo, que ele chama de o escudo de naves, né, de fronte. É cara, legal demais. é muito maneiro. Tipo, muito. assim, eu acho que de longe foi uma das minhas partes favoritas do episódio. Sim, é muito né? legal, é muito legal. Eu quero que apareçam mais Não, deles. Mais do que nunca, Earth is protected, né? Não só pela doutora, mas também por um exército de 7 bilhões de cachorros. Com machados e naves. Eu achei... A gente já teve pessoa gato. Agora tá tendo pessoa cachorro. Pode crer. Tá tudo ali, ó. Tem pessoa pássaro? Já não sei. Pessoa pássaro não só no Rick and Morty, né? Não, mas já teve mais de um tipo de pessoa gato em Doctor Who. Agora, se tem pessoa pássaro, minha cabeça deu uma falhada agora. Eu acredito que não. Mas eu gostei muito, assim. Eu quero muito ver outros deles, não só o Carvanista, sabe? Sim, com certeza. Mas e isso é uma outra coisa também, né? O Carvanista, ele foi creditado, antes da temporada sair e tudo mais, como um amigo do Dan. Isso pode ter sido ali no crédito pra dar uma despistada também, né? Mas ia ser muito legal se eles realmente ficassem amigos e, sei lá, ele fosse morar com o Dan depois, não sei. Eu não sei se vocês acompanharam aí nas redes, né? O ator que faz o Carvanista é o Craig Ells, se eu não me engano. Inclusive, ele é de teatro e tal. Ele já tinha trabalhado com a Jodie antes e tudo mais. Sim. Ele é o mesmo ator que aparece naquele clipe de introdução do John Bishop, que é o Dan Lewis. Que ele é um amigo dele que fala, previsão do horóscopo pra Ares. Não sei o quê. A cor azul vai ter grande importância. É Lucky Number 13. Não. Esse ator é o mesmo ator que faz o Carvanista. Será que vai ter algum episódio? Eu não sei se isso entra na história, né? E se a doutora, né? Agora a Terra tá travada, né? Com um muro em volta. A doutora, quando ela tá fugindo do fluxo já no final do episódio, ela foge pra Terra. Será que a Terra vai ficar meio que num estado de... Não é sítio, né? Mas nesse estado de proteção, né? De alerta. E aí vai ser tanto tempo que o Carvanista vai, tipo, colocar um disguise, tipo, um negócio pra camuflar ele de humano. E ele vai morar com o Dan e ficar amigo do Dan? Eu não sei. Isso ia ser legal, isso ia ser maneiro. Isso ia ser interessante. Eu não sei como eles vão fazer, se vai ou não incorporar. Falando em mudar de aparência... A gente tem isso acontecendo nesse episódio também. Olha que gancho maravilhoso que eu dei. Olha, eu tava com saudade de ter esses ganchos de última hora pra não esquecer as coisas. Aí sim! A gente tem ali esse casal random aparecendo no Círculo Polar Ártico, Ártico. E eles estão ali vivendo a vidinha deles e tal. Tem uma hora que a menina sente um troço, assim, aí... Aparece um drone, aí eles quebram o drone. Eles quebram o drone. Aparentemente não é nada. A gente ficou achando que, inclusive, que eles eram... Luparianos, né? Que a gente falou, de repente eles são da raça do Carvanista, não sei o que. Podem estar disfarçados. Umas cenas depois, aparece o Catiço, o bicho aparecendo. Isso. E ele pulveriza. O cara, coitado, o cara vai pro espaço, né? Vira poeira, vira vira pó ali na hora. E desmaterializado. Obrigado. E ela fica assim, tipo, porque ela fala, né, pro bicho, por que eu tô... Tipo, acabou de ver o marido, o namorado, enfim, morrer do lado dela. Ela, por que eu tô... deep down, tipo, eu tô sentindo vontade de te agradecer. E aí ele começa a vaporizar ela também, e ao invés dela morrer, ela se revela da raça dele. E aí ele fala assim, minha irmã, que saudade que tava de você, não sei o quê. Finalmente estamos reunidos. Também assustadora com perdão no meu francês, pra caralho.
que bicho horrível. Mas eu gostei demais muito assustador. do design Sim, não, desses bichos, né? Então, assim, a gente tem ainda esse mistério, né? Agora é um casal que a gente já sabia que tinha, né? São 2 irmãos ali. São os Ravages. Isso, Ravages. Ravages. Né? Eles são os Ravagers. Eles são os Ravages mesmo, né? Sim, eles são os Ravages. Sim. E segundo informações, eles já conhecem a doutora, né? Não, isso fica claro. Isso fica claro porque... Isso fica claro no episódio. O cara, já né? tinha sido revelado antes do episódio. Isso, o Ravager macho ali, ele... Tem uma hora que ele chega pra doutora e fala... Quero nomes. A nossa dança, que a gente dança desde os primórdios, a gente vai continuar dançando e a gente vai terminá-la agora, tipo, o nosso confronto final. Ela fala, então, qual é? Peraí, né? O que acontece? Esse cara vai lá, ele resgata a irmã e beleza, os Ravages estão completos. É o cara e a menina. Eles são irmãos, beleza. Aí, lá no meio do quebra-pau, o fluxo tá vindo, a doutora tá muito louca na tarde e de repente vem de novo aquela coisa na mente dela que é o Ravage entrando. Sim. E assim, ela vê uns aliens verdes também. Na hora isso é maneiro. Sendo devastados, planetas. Na hora que ela olha pro fluxo ali, comendo tudo, né? Ela fala, ela consegue ver, ela sente um planeta inteiro morrendo. Isso me lembrou muito um negócio que a gente tinha muito na era justamente do Russell. Que o doutor, eu não sei se foi o 9 ou o 10, que uma hora falou assim, imagina como é você ser um ser que sente o tempo passar e sente as pessoas. Super isso. Não é muito foi isso. Muito ela isso. sentiu a raça sendo genocidada e por isso ela ficou, tipo, mal ali. Pô, é sinistro. E aí o Ravage entra na cabeça dela ali naquela hora que ela já tá abalada com a morte desse planeta. E ela fala assim, mas eu não lembro de você, eu não sei quem você é. Aí ele fala assim, como não? Eu me lembro muito bem de você. Nós já dançamos juntos. Me lembro de todas as batalhas que travamos um ao lado do outro. Ele fala inclusive que nós fizemos um bom trabalho em fazer você não lembrar. Exatamente. Rolam umas teorias. Teoria minha. Na hora que eu assisti a cena, me bateu assim. Deve ser da raça original da doutora, porque agora a gente já sabe que ela não é de Gallifrey. Não, calma aí. Não é assim. Ela é a doutora enquanto do Hartnell pra cá, sim. A gente sabe que ela caiu ali em Timeless Children. Ela veio de Deus sabe onde. Sim. E esse então, sabe onde você acha que é... Acho que tem a ver com os Ravages. Pode ser. Porque o Tibnall tem que fechar a ponta da Timeless Children. Uma teoria que tava rolando... ele só tem 8 episódios pra fazer isso agora. Uma teoria que tava rolando aí, e eu não estou dizendo que eu concordo com ela, mas eu até dou certo crédito a ela, é que o pessoal tava falando que esse bicho poderia ser o mestre, numa versão meio carcomida, igual tinha na série clássica o Caveirinha. Eu não duvido de mais nada. Eu acho meio furada, mas... Não, impossível. Essa cena dele falando sobre a dança e não sei o quê, e a roupa que ele usa, que é só um paletó preto, né? Lembra um pouco o mestre mesmo, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu tô fora dessa teoria, mas, assim... Ela tem certo embasamento. Tudo é possível, sim. Mas eu acho que seria uma solução. Certo, não. Seria uma solução. Eu não sei se eu gostaria disso como solução. Será que precisa do mestre de novo agora? Eu preferiria uma outra solução, mas se bem explicado. Já que você. Tibnall, que você criou um personagem novo que é bom, diferente do Tim Shaw, agora usa. Porque eu quero saber mais desse bicho. Isso mesmo, exatamente. Pois é. Na hora que eles estão ali na tarde, né? O pega pra capar, o fluxo vindo, é muito legal. Porque o Dan tem um momento, né, de entrar na tarde. Sim. Aí Yas fala assim, vamos, aqui é a nave dela. Aí, isso aqui não é uma nave. Ela, sim, entra aí. Aí ele entra, ele olha em volta. Ele grande, né? Ele não parece tão fascinado. Não, cara... Foi uma reação muito comum. Ele acabou de ser sequestrado por um cachorro espacial e tava... Pelo amor de Deus, nada mais vai impressionar esse cara, entendeu? Aí... Não, mas ele fica um pouquinho. Um pouquinho. Daí é a doutora que fala, né? Bigger on the inside. Aí tô vendo. Percebi. A Tardes malucaça, né? Porque eles entram pela porta em pé e eles saem do chão. Isso é um sinal que tá dando merda mesmo, porque as dimensões são zoadas. E um outro sinal, Bell. um velho conhecido aí nosso, o sino do claustro, que é basicamente o alerta de deu merda, né? Pois é, o Dan tá ali conhecendo a Tardes, a doutora e a Yas estão fazendo 1000 coisas ali pra ver se contém tudo. E aí a gente tem uma cena muito bonita, né? Que ela abre a portinha e os 3 estão na portinha da Tardes, flutuando na galáxia. É tudo muito lindo, tudo muito bonito. Ela fala, não tem nada aqui. Aí a Yas fala, tirando o fato de ter uma vista linda, né? E ali realmente não tem nada porque o fluxo limpou, né? Ver
né? O Sim. espaço da Tardes, assim. Eu achei uma cena muito, muito legal. E ele se questiona o básico, né? Ali, Como é que a gente tá respirando? Aí a Yas fala, tem uma bolha em volta de legal, proteção. essa cena é muito bonita. E aí, de repente, pá, Cloister Bell. O fluxo vem. Aí a doutora, a solução que ela dá é o martelinho de ouro. Não, foi a hora que ela abre ali o crack que você já no mencionou. motor e tudo mais e usa pra passar. E outra coisa também é um velho conhecido, já que a gente falou do... Né, que eu falei que o sino do Claustro é um velho conhecido. Outros velhos conhecidos são os Sontarans, né? Que aparecem também... Sontar! Aparecem aí em 30 bilhões? Trilhões? 300 trilhões? Não, são longe pra cacete. 30 trilhões de anos-luz de distância. É isso. Ou seja, longe pra cacete. Longinho. É muito pra lá. Muito pra lá da casa do caralho, né? Pra lá de Bagdá. Estão muito pra lá. Onde o Judas perdeu as botas. Onde o Sontaran perdeu o capacete, né? E aí é muito legal, porque a gente tem aquela nave maior deles com as cápsulas de bolinha presa ali. E dentro tem os Sontarans com o visual da série clássica atualizado. Não estamos falando dos Sontarans roxo, que eu acho o visual bem legal, mas a gente tá falando do Sontaran armadura cinza e preta e tudo mais. E aí, a gente tem ali um diálogo meio nos dois, um zoando o outro, você tá feio, você tá velho, não sei o quê. Só pra gente saber que eles vão aparecer, né? A gente já sabia, mas só pra gente saber. Foi bem novamente. De leve, né? Mas, ouso dizer que a gente tem aí no cenas do próximo episódio, a gente vê que vai ser um episódio focado neles, a gente sabe, né? Que é a guerra dos Sontarans e tudo mais. Eu acho, pode ser que semana que vem eu vá quebrar a cara, me cobrem aí semana que vem, vocês estão ouvindo. Os Sontarans não vão ser antagonistas, eles vão ajudar a doutora. Eu também acho. Eu acho que eles vão pedir ajuda dela pra sabe-se Deus o quê. Eu acho também. E ela vai ajudar eles na mesma pegada que a gente tem naquele quadrinho, que inclusive você traduziu, era o Cyberman, que tem... Ascensão do Cyberman. Isso, que o 10º ele ajuda ali, ele vira tipo um comandante de pelotão. Exatamente. Eu acho que vai ser nessa pegada. Os Sontarans, eles vão chegar na doutora... Porque tá vindo o fluxo, porque eles inclusive falam disso, do fluxo e tudo mais. Sim, e eles não vão pedir arrego, mas eles vão propor uma aliança temporária. Assim. Acredito que sim, tipo, também. Ó, tá com cheirinho disso. Acabou, você aí é uma inimiga valorosa, condecorada, não sei o quê. Vamos aí, vamos se ajudar, depois a gente se mata. Vamos conter esse problema, depois a gente se mata. Vamos resolver esse negocinho aqui. Tem alguma coisa ali no meu coração batendo que é assim. Eu também acho que sim, eu tô muito curiosa com o que vai acontecer no segundo episódio. Antes de terminar o episódio, a gente tem mais uma cena rápida. Diga. Que é a Ravage mulher, né? A irmã lá do cara. Revadia. Primeiro assim, a cena é a Diane, que é a namoradinha ali do Dan lá, o flirt dele, né? Do Esse museu. É um flirt fatal. O flirt fatal da menina do museu. Aparece ela no meio da rua assim, do nada... A casa começa a puxar ela, vem uma ventania. Pode crer. Aí a casa acende, vem uma luz. O Fred até falou, não vai pra luz não! Não, menina, não vai pra luz. É o poltergeist, né? Sim. Aí ela é puxada pra dentro... Dragada. Pra dentro desta casa. Aparece a Ravage mulher e ela fala assim, a gente vai se divertir muito juntas. A gente vai se divertir muito com você. Com você. Veja, ela não vai estar se divertindo. Isso. Ela vai ser o divertimento. Exatamente. Tem uma diferença grande aí. Exatamente. Então você vê que a treta tá maligna. Eu acho que eles vão usar ela, tipo, ela vai ser uma ferramenta, entre aspas, pra chegar no Dan. A gente vai ver alguma importância no Dan, eu tenho quase certeza. Com certeza. Mais do que só um companion. Talvez. Porque eu acho que assim, todo companion tem uma pletora de personagens em torno dele. Não sei, talvez a gente não veja os pais do Dan, mas a Diane com certeza é uma pessoa importante na vida dele. Não, acho assim, família não é só pai, mãe e irmão, né? Família são amigos, família são interesses amorosos. Exato. Pessoas importantes, é legal em ter esse desenvolvimento e tudo mais. E aí, o episódio, entre 1 milhão de aspas, entre 30 trilhões de aspas, acaba, porque ele não acaba, né? Ele vai... Semana que vem vai começar exatamente onde parou, né? Com certeza. Inclusive, a gente podia acabar esse podcast aqui. Tchau. Não, mentira, não vou fazer isso. Mas é essa pegada. É esse sentimento que a parada passa, sabe? É bem isso mesmo. Mas assim, eu vou te falar. Veja. Eu não sou a pessoa que vai jogar hate pra cima do Chris Chibnall. Eu acho que todo mundo... Quantas vezes eu já falei isso aqui? Milhares. 30 trilhões. Todo mundo tem direito de começar a fazer uma coisa, tentar errar... e eventualmente corrigir. Você pode dizer que ele demorou a corrigir? Sim. A primeira temporada dele foi cheia de altos e baixos? Sim. O Moffat. Assim como todo mundo. Assim como todo mundo.
Aí você tem a primeira temporada dele, a segunda dele já é um pouco melhor, e agora, eu vou te falar, eu vi uma galera na gringa, não sei se foi no Reddit, alguma coisa assim, falando, realmente não lembro, alguém falando assim, bicho, parece que não é Chris Chibnall que escreveu isso. Ai, que dó, também não é assim, né? Mas hei de concordar que tá muito diferente, assim, mas pro bem. Não quer dizer que o cara é uma merda escrevendo só erros. Não, ele tinha seus acertos. Com certeza. Mas tá muito bom, cara. Tá muito assim, bom. Eu tava indo com expectativa, eu sempre vou com expectativa relativamente alta, e eu fiquei maravilhado. Embasbacado. Não. Muito bom, visualmente bom. O nível da qualidade altíssimo. Sigam a Quinola aí de novo, matando a pau. Quebrando tudo. Não, cara, tudo muito bom. Os personagens bons, o visual sinistro, efeitos assim. Eu tenho medo até de como é que vai ser o resto dessa temporada. Talvez por isso que tenha menos episódios. É verdade. Porque o que eles estão gastando de efeito aí, meu amigo. Tá gastando o dinheirinho todo do contribuinte. Eu entendo muito de UK, edição britânico. de áudio, mas não muito de vídeo. Mas assim, eu, pra um cara que sou leigo, eu achei muito bonito. Pra caramba. Muito tá bonito mesmo. Muito, muito legal mesmo. Quer dar uma lida rapidinho no que o pessoal falou aí? Pra você que tá ouvindo aí no feed, né? Se você no futuro, a partir de segunda-feira, dia 1º de novembro, você já vai estar podendo escutar esse podcast no seu feed. Se você está escutando, saiba que esse podcast ele foi gravado ao vivo aí nós estávamos gravando e deixamos aí passando a transmissão lá no Twitter Spaces, no nosso perfil @Dr. Who Brasil. Inclusive, isso vai acontecer durante toda essa temporada. Isso. Temporadas passadas, como a gente fazia? A gente assistia o episódio e fazia o react, né? E transmitia isso. Atualmente não podemos fazer isso. Por quê? Porque tem uma criança. E o menino, né? Bebê. Criança, ele é um menino, já é um menininho, já não é tão bebê assim, mas ele pula e grita e tal. Aí uma loucura. Não dá pra fazer. Então, como a gente tá fazendo, a gente bota ele pra dormir e aí vem gravar e aí nada mais justo do que transmitir pra vocês. Então, se você tá ouvindo no futuro e quer participar aí dessa gravação, né? Escutar ali ao vivo, a gente falando e teorizando e tudo mais, e também ser lido eventualmente no episódio, é só você aparecer aqui todo domingo, às 8h30, que é quando a gente grava aí o DWRcast de segunda sobre o episódio da semana. Exatamente. Vem com a gente. Sim. Mas sim, vamos lá. Diga aí, pincele algumas coisas que você pegou na hashtag DWRcast241, que foi usada nesse episódio aí. Isso, tem bastante coisa, então vamos lá. Gostei desse primeiro comentário aqui, que é uma pergunta direcionada pra gente. Diga o arroba da pessoa. É o aquele quem fala. Só que o quem é com N. Aquele Ken fala. De Nicolas. Tudo bem. E não com M de Maria. Tudo bem. E aí, o username é tô com fome. Gostei. E a foto dele é do Lower Decks. É o Boimler. É o Boimler. Detalhes demais, vamos ver o que ele tá falando. Pergunta, esse primeiro episódio já faria vocês quererem mais uma temporada na mão do Chibnall? Rapaz, ou moça, não dá pra ver. Aquele quem fala? Deve ser homem, aquele, não é aquela. verdade. Rapaz. Menino. Talvez. Foi bom, bicho. Não, no meu caso não. Não, calma aí, peraí. Deixa eu ele acho fazer que assim, direitinho esses 9. Eu não vai que ele fez esse muito bom e cagaram tudo depois. Não acho que vai acontecer. Não. Mas, às vezes, isso é o canto do cisne dele, sabe? É o Swan Song. Isso. É a última coisa muito maneira. Caprichando, É a última né? coisa que ele tá fazendo e tudo bem. Eu acho que assim, você tem que ter coragem de começar algo e tem que ter coragem de saber parar. Se ele acha que esse é o limite dele, deixa ser o limite dele, entendeu? Exatamente. Tô de boa de ser a última, mas concordo que está muito bom e dá vontade de um gostinho de quero mais, com certeza. Mas o Russell voltou. Quem sabe daqui a 10 anos aí o Chibnall não volta mesmo. E eu acho que o Chibnall e o Moffat deveriam escrever episódios pra Era Neil Davis também. Porque, desculpa, apesar de tudo que falam do Chibnall, eu gosto do que ele faz. O Chibnall, eu gosto de muita coisa que o Chibnall fez. O Chibnall, ele fez episódio já em Doctor Who, ele já escreveu pra Torture também, e não eram episódios tão ruins. Em assim. Torture ele é muito bom. Tem um episódio da Cyberwoman lá, né, que é um problema. Mas a gente já esse episódio. Defendeu ele aqui. Mas sim. Justice for the Cyberwoman. O episódio é um visual cagado, mas a história em volta é bem legal. Mas enfim, não é sobre isso. Vamos aí pro comentário da @ATimelessChild, que é a Alice. Vamos Uma pessoa lá. que deve gostar desse arco, então ela não vai odiar o Chibnall. Provavelmente não. Sim. Eu já tenho várias teorias sobre esse cara roxo aí, é o Ravage. O bicho. A gente ouviu sobre as Timeless Children, mas a doutora é uma só. Sim, ela é da mesma espécie que esse cara, porque ele regenerou. Mas a energia dele destrói, da doutora cura / constrói, sim. porque ela é uma doutora. A energia dele é roxa, a da doutora é amarela. Cores opostas. Sim. E também com a irmã dele deu pra ver que eles conseguem ter uma forma, entre aspas, humana. Humanoide, né? Gostei, é isso.
Esse é o link que faria com que eles fossem da mesma raça. Sim, a gente tá assumindo que ele é da mesma raça. Estamos assumindo várias coisas. Alice, né? Alice, pode ser que sim, pode ser que não. Não vamos depositar todas as esperanças nisso. Até porque, coitado, né? Se a doutora for esse bicho feio, é zoada, né? A não ser que cada um seja de um jeito que quer. Não, mas foi o que ela falou. Tipo, eles regeneram e podem pegar uma forma humana. Até porque a irmã, ela tinha forma de humana, né? Então... Ela ficou lá e ela parecia que tava meio mindlock também. Exatamente. Pode ser. Alice, ó, vamos fazer o seguinte. Gostei. Até Alice. daqui mais 5 semanas a gente descobre isso aí, eu acho. Aí a gente troca essa ideia de novo. Mas de repente você tá certa. Olha, eu gostei. A Thaís tá achando isso também, Gostei verdade. bastante. Que macho. Pedro, o arroba é um absurdo. Pedro, muda seu arroba, amigo. Bota um nome legal, Não, assim, Pedro Co é legal, mas esse... Pedro Co 33 o seu CPF depois... 9523332 é o celular, vou mandar o zap. Na opinião de vocês, por que a Claire não fechou a porta da casa quando teve a chance? Foi deslize ou de propósito? Mas você... Tava tão perto. Você teve a mesma coisa, eu né? tive a mesma Gente, mas ficou meio claro ali pra mim. Na Claire. Não, ficou na cara pra mim, pronto. Ela tava ali no cagaço, também não entendi. Situação de cagaço extremo, porque toda hora que ela baixa a cara, o bicho tá chegando mais perto dela, o Weeping Angel. Não Beleza. pode piscar. Não pode piscar. Na verdade, não pode desviar o olhar, né? Mas enfim. Aí, quando ela consegue finalmente abrir a porta, ela dá a piscada, porque o olho já tá lacrimejando e tal. E aí ela é levada... Porque você se questionou na hora do episódio que a porta abriu, né? Ela falou, pô, o Weeping Angel abriu a porta. Eu não sabia se tinha sido ela que deixou a porta aberta, o Weeping Angel que arrombou a porta. Não. Qual foi o lance? Ela tocou ela abriu a porta. Com a chave. Como ela piscou, o Weeping Angel pegou nela e ela já tinha destrancado a porta. Então a porta abriu. Tá. E agora, falando isso, Obrigada, eu acabei... agora eu entendi. Sério? Eu pensei que tinha entendido antes. Não, pode ser que não também, mas assim, agora eu me toquei de uma coisa, ainda bem que o Pedro jogou essa pergunta. Porque aí. Eu tô assumindo, a gente no caso, que essa cena dela sendo, né, tocada pelo Weeping Angel e tal, é depois dela ter encontrado a doutora naquela cena. Foi depois. Calma. E a doutora vai embora, então ela fala, Claire, você precisa ir pra casa. Ela meio que tá falando consigo mesma, né? E aí a gente vê a cena dela chegando em casa e sendo tocada por Weeping Angel. E se não for depois? E se isso é antes? Não, tá na cara que é uma progressão de eventos ali. Ela encontra a doutora, Pode ser. Ela chega, encontra a doutora na frente da casa do Dan. Não entendi. Tem o diálogo, ela vai embora pra casa. Ela inclusive fala, eu tenho que ir embora. Sim, não, tudo bem, eu entendo. Mas você concorda que daria pra não ser também? Do tipo, não, a gente só tá vendo o momento em que ela é levada pro passado, e aí no futuro da doutora, a doutora vai parar no passado e encontra essa menina... E ao invés de levar ela de volta, larga ela lá. E aí ela tem que seguir, entendeu? E aí ela para na cena do Dan. Sacou? Pode ser. Pode ser que esse evento seja o passado da Claire em relação ao momento que ela encontra a doutora ali na frente da tarde. Tá, ficou bem wibbly-wobbly. Não, mas você sabe, mas deu pra entender. Eu entendi. Pode ser. A gente tá assumindo que é depois... É possível, sim. Perspectiva da Claire aqui. A gente tá assumindo que é depois, não pode ser antes? Pode ser antes. Não sei. Vamos finalizar com um comentário do Adeus Ajude. Capaldinho. Sim. Excelente cosplay de segundo doutor. Hoje rolou, né, o lance aí a ação do puxadinho. Isso, como é que é? Halloween. Cosplay ali de momento, né? E ele fez o segundo doutor muito Aliás, bom, ótimos cosplays apareceram. Ótimos cosplays. Parabéns a todos. Eu sou um cara que eu não gosto do termo cospobre. Eu acho que assim, se você tá se divertindo fazendo, tá valendo. Com Teve certeza. uma galera que só, Concordo. botou a lâmpada na parada pra zoar ali, mas... Teve gente que fez legal, cara. Foi legal pra caramba. Pode ser simples e bom. Tem coisas simples e boas, mas sim, diga aí. E aí ele diz assim, ó, esse capítulo 1 teve uma pegada de arcos da série clássica, principalmente do segundo doutor, onde os episódios iniciais colocavam mistério e depois ia se resolvendo até os fechos. Super, mas sim. Assim, tá na cara que o Tibno tá fazendo um arco estilo série clássica. Bem, é um arco de 6 episódios, não é como se a gente não tivesse visto isso várias vezes, né? Pra caramba, ó. Bom ritmo, humor e BBC não economizando em efeitos e props. Amém. Com certeza, eles, assim, não economizaram. Pra você ver como, às vezes, a gente reclama que é menos episódios, mas dá uma certa vantagem. Porque você aumenta o orçamento, né, cara? Sim. Eu acho. Mas assim, você ganha de um lado, perde do outro. Eu não estou dizendo que eu não estou feliz com os efeitos. Estou felizaço. Mas eu trocaria um pouquinho dos efeitos por mais episódios. Sim. Até porque Doctor Who sempre foi sobre os roteiros e não sobre o visual. Mas assim... não, super. Ano de Covid, assim...
tudo bem, eu aceito. Isso, a gente teve uma pandemia aí no meio, gente. Tem que lembrar aí que não é só a economia britânica não tá das melhores por conta da cagada do Brexit, que ainda tá repercutindo. Então, assim... o Boris Johnson, filho da puta. Mas é essa parada, entendeu? Tipo, eu trocaria por mais episódios, sem dúvida. Mas, assim, realmente, o fato de ter menos episódios tá fazendo eles poderem investir um pouquinho mais em cada um. Eu também acho. Sobre parecer com a série clássica, né? Eu tô falando aqui que não é como se já não tivesse visto isso. Realmente, na série clássica a gente tinha arcos de 6 episódios, às vezes até mais. Mas cada episódio era 20 minutos. Aqui a gente tem 50. Isso! E detalhe, a gente tá fazendo esse DWRcast em cima do episódio que foi ao ar na BBC One, porque a gente não tem representação oficial de Doctor Who aqui no Brasil mais. Exatamente. Ele vai sair da Globoplay no dia 30 de novembro. Que é o final do mês. Essa temporada não vai vir. Não vai vir. Então, assim, a gente tá aí de novo às cegas. Deriva. HBO Max, pelo amor de Deus, salva a gente aí. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a gente tá fazendo em relação ao episódio que a gente viu da BBC One, que a gente pegou nosso jatinho particular, foi pra Londres pra poder assistir. Claro, levei o Nicolas. Ninguém baixou isso ilegalmente, tá? A gente foi lá assistir legalmente, pagamos a taxa da BBC. Pagamos a taxa. Mas... nos Estados Unidos, é porque não vai dar tempo de ir para os Estados Unidos, porque eu tô cansado. Nos Estados Unidos, muito rolê. Vai ter uma versão estendida desse episódio. Exatamente. Então, assim, bicho, se for ter... tudo bem que isso é a Premiere, então às vezes ela tem mais coisa mesmo, mas a gente vai ter um arco de 6 episódios de 50 e tantos minutos. Exatamente. É bem diferente da série clássica. E eu posso estar enganada, mas parece que o Guerra dos Sontarans, né, o próximo episódio, Será tem uma hora. Guerra dos Mundos. Olha só, uma hora. Então, assim, tá bem grandão. Os episódios, eles estão bem caprichados, assim, recheadinhos. Foi o que eu falei, né? Tudo indica que vai ser aí o Swan Song, né? Como é que é o nome disso? O canto dos cisne. O canto dos cisne aí da era Tibnon como um todo, pra Jory, pra todo mundo, né? Pra todos. A gente tem a temporada o Flux de 6 episódios e no ano que vem teremos 3 especiais. Se você ainda não tá sabendo dessa informação, vamos aqui repetir porque é sempre bom. Temos 3 especiais no ano que vem ainda do Tibnon com a Jory. Mandip não sei. Mas com certeza Tibnon e Jory. Ia ser legal ela sair e ficar a Jory solta, né? A gente vai ter 3 especiais ano que vem. 2 já tinham sido confirmados. E aí mais um pro centenário da BBC, que é ano que vem. BBC completa 100 anos. Tá nova. Então nós teremos aí, portanto, Flux, 6 episódios. Mais 3 especiais ano que vem, 2022. E aí Jory regenera no especial do centenário. E em 2023, 60 anos de Doctor Who, quem já estará com a tutela da série? Russell T. Davies. Novamente. O Davies o pai voltou. O dono do especial 60 anos, de 2023. Sim. Nossa, vai ter temporada antes? Não sabemos, porque diz o comunicado oficial diz que ele assume do especial e depois. Então estamos assumindo o quê? Que vai ter 3 especiais ano que vem. Em 2023, apenas o especial de 60 e depois mais temporadas. E depois seja o que Deus quiser. Tomara que seja com ele, né? Então vamos ver, né? Cada episódio vai ser um diferente. hiatão. Vai ser um hiatão se for isso. Sim, vai ser um hiatão. Vamos ver, tem muita coisa pra vir aí ainda. Inclusive, a temporada mal começou. A gente teve aí o primeiro. Estamos há algumas horas, né? Vamos saborear isso aqui. Isso. Assim, gente, a gente sabe que dá medo quando a gente não sabe o futuro direito das coisas, mas Thaís falou uma coisa certa. Saboreie o momento, saboreie a volta de Doctor Who depois de tanto tempo com um episódio tão gostoso. Porque eu vi gente na internet desacreditado. Aí falando que não, porque vai ser uma bosta, porque não sei o quê. Porque minha esperança tá baixa. Ainda bem que essa galera quebrou a cara, porque que episódio mal. Vai ter gente falando mal, com certeza. Mas, porque, né, enfim, as pessoas têm opinião e Mas é isso, cara. Assim, eu estou genuinamente feliz de estar revisando esse episódio, cara. E já que é uma tradição... Sim! Vamos lá, muito puxa bem, você. Exatamente. Muito obrigado. Tem tempo que a gente não faz isso, né? Eu quero saber de você, mulher da minha vida, aí, companion dos meus dias, Thaís Alves, sua nota de Hartnell a Whittaker para o Apocalipse do Dia do Saci, aí, The Halloween Apocalypse, por favor. Dia do Saci. Como eu te falei, no momento em que o episódio acabou... 13 de 13 é o Whittaker, né? Na cabeça, porque esse episódio foi maravilhoso demais. E quero saber de você, marido, companheiro de vida, partner in crime, Fred Pavão, sua nota pro Apocalipse do Dia do Saci. Rapaz, assim, eu não gosto. As pessoas vão achar que eu sou, que você é bonzinho demais, você também dá nota muito mais.
eu sou muito dessa vertente que você me ensinou a fazer, que é você tem que ir com o que você tá sentindo, né? É lógico. E eu realmente, eu saí com o coração falando 13 mesmo. Porque isso. eu tô muito feliz, cara. Tá muito bom. Assim, tem tá muito óbvio. Eu tenho auto-julgo aqui pra saber isso. Tem o fator de que eu tava com saudade da série e eu não aguentava mais ficar sem ver. Com certeza. Mas, vamos lá. Fotografia boa, lindo. Trilha boa, prostético bom, efeito prático, CGI. Tudo. O pacote todo. A história envolvente todos os personagens me convenceram e fizeram me importar. Super. É 13 de 13, a gente vai deixar... Isso, de novo, isso também é uma nota que... Vou falar o seguinte, como são 6 episódios essa temporada, no final do último a gente faz a nota do episódio e a nota geral. Mas, até então, 13 de 13 aí, o Whittaker de Whittaker para The Halloween Apocalypse. Lembrando que a gente também tem notas especiais aí acima. Tem sempre Joe Martins, que a gente espera que seja na frente. Valeards, curadores. Enfim, tem notas que eu posso inventar também, porque a gente faz as regras aqui. Com certeza. Mas é isso, cara. 13 de 13. Eu também gostaria de saber de vocês que estão aí ouvindo a gente do outro lado dos fones. Tanto hoje, no dia aí 31/10, enquanto a gente gravar ao vivo, você pode falar pra gente depois, quanto você que está ouvindo no futuro, aí pelo seu feed de preferência, qual a sua nota para The Halloween Apocalypse e quais as suas impressões gerais sobre esse episódio. Não demore muito, lembre-se que a gente tem só 6 episódios dessa temporada, então é bom a gente sabendo a opinião de vocês ao longo, ao decorrer dessa última aventura de Jodie Whittaker aí esse ano. Com certeza! Para isso, como você faz? Você já sabe, você está aqui há um bom tempo, você já imagina, mas vai que você é um novato em Doctor Who, chegou nesse ponto alto aí. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Exatamente, se acomode aí. Você já é um fã tão digno quanto qualquer outro fã. Se você tem só esse episódio na sua cartela, ou não se você tem todos os centenas e milhares de horas e minutos que o Doctor Who tem, todos são fãs iguais aos olhos de Jodie Whittaker e da doutora e do Russell, de todo mundo. Sim. E nós também. Então, caso você não siga a gente em alguma das nossas redes sociais, é mole você seguir. Como você faz aí? Onde você acha a gente no Twitter, que é aquele pássaro ali, o pássaro que vem no fluxo, e no Instagram, Thaís? @Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil na rede social que você preferir, na verdade, que nós estaremos lá. Você vai ver esse nosso logo colorido, bonito. Aí, sempre falando sobre a série, sempre trazendo novidade, podcasts, é sempre a gente. Caça que a gente tá no lugar. Um outro lugar que nós também estamos, veja você, é nos feeds, como a gente tava falando, né? Você pode escolher aí com qual você quer escutar a gente. Pode ser aí no iTunes, pode ser no Spotify, pode ser pegando RSS, tem no Anchor, bicho. Procura que você acha. DWRcast tá em tudo que é lugar aí pra você escutar e também pra você compartilhar com seus amigos. Não deixe de compartilhar, porque Doctor Who, vocês estão vendo aí como tá a nossa situação aí, essa situação de barril que está a série. Difícil, menino. A situação de barril aí que está a série, que a gente não sabe nem se a gente tem casa mais no futuro, né? Então é isso, o Doctor Who vive de boca a boca. Então não deixe de fazer o boca a boca e compartilhar tanto Doctor Who, e aí os links aí, vocês sabem no que fica estamos abaixo, falando. E também no WRcast o pessoal poder ter o after show aí do episódio. Toda segunda, na verdade, todo domingo, né? Depois do episódio, e também toda segunda nos feeds, certo? Isso aí! Por hoje é só. Mas veja você, semana que vem estaremos de volta aí. Sim! Para falar Gente, não acredito, da que guerra, delícia! Da guerra das batatas, a guerra dos Sontarianos ali, Sontaran Wars. E eu não sei você, mas eu tava com saudade de vir aqui todas as semanas. Sim, você tava com saudade. Toda semana, direitinho, vindo aqui falar com vocês, é bom demais. Sim, tava com saudade dessa nossa interação. Assim, a gente fala o dia todo, né? Mas é legal isso, né? É verdade, falar de Doctor Who é gostoso. Pois né? é, falar agora com um cantinho novo, agora com um microfone novo e com pessoas novas ouvindo nosso podcast, tudo isso a gente muito feliz. É isso aí. Mas, de qualquer forma, por hoje é só. Muito obrigado pra você que esteve com a gente em mais esse DWRcast. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!